Então, oficialmente, né, uma boa noite a todos. Estamos na nossa primeira aula ao vivo, aqui para o Momento Síncrono, na disciplina de Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, no curso de Matemática EAD, que é uma parceria entre a UAB e o IFIFAR. Né? Eu sou a prof. Vanessa de Cássia Pistoia Mariani, sou prof. que atuo no campus São Borja, sou pedagoga, mestre e doutora em Educação em Ciências. É a primeira vez que eu trabalho com turmas na graduação com o ensino à distância, né? E tenho achado bem legal essa interação com vocês, tenho lido os trabalhos, né, as contribuições que vocês fazem, as análises, e tenho visto, né, o quanto são significativas as reflexões de vocês acerca desse nosso componente curricular. Sou natural e moro em Santiago, né? Temos um polo aqui em Santiago, que eu vi aqui no sistema, já recebi algumas postagens de alunos de Santiago, né? Então, fico muito feliz de ter também aqui alunos de Cachoeira do Sul, Sobradinho, Rosário, Candelária, São Gabriel e Uruguaiana. Então, temos uma área de abrangência muito grande, né? Nessa nossa política de educação à distância. E o quanto é importante, eu vejo o quanto é importante nós atribuirmos qualidade a essa formação. Não é porque o curso é à distância que nós não vamos promover e realizar esses momentos de interação. Nós estamos trabalhando no IFIFAR, né, já quase 4 semestres, com o ensino remoto, que é um ensino que também nos distancia, né? É um ensino mediado pelas telas. Mas nas turmas do ensino remoto, nós temos semanalmente, nas minhas disciplinas, eu mantenho semanalmente a conversa, as explicações, a interação com os alunos de todos os meus componentes curriculares. E acho que hoje é uma grande oportunidade de nós realizarmos essa conversa, né? Por mais que nós tenhamos no nosso curso, aqui na nossa disciplina, apenas 2 encontros síncronos, é importante que a gente valorize esses espaços e use eles para análises, para reflexões, para vocês tirarem dúvidas e para vocês socializarem as concepções que vocês já construíram e que vocês trazem em relação à vivência, né, a experiência e aos conceitos teóricos também, tanto relacionados com a educação profissional quanto a educação de jovens e adultos, que são 2 modalidades de ensino muito importantes, né, nas quais nós podemos atuar enquanto professores de matemática, né, e que necessitam de um trabalho totalmente diferenciado. Bom, feita a minha apresentação, passo agora para a prof. Marília, né, a nossa tutora, se apresentar. Sei que ela já conhece o grupo, já trabalha com o grupo há bastante tempo. E depois nós vamos ir pedindo, então, para cada um de vocês abrirem o microfone, quem sabe abrirem a câmera, né? Arrumem, deem uma arrumadinha no cabelo e vamos se arrumar e vamos conversar um pouquinho antes de iniciar o conteúdo realmente. Marília. Então, boa noite, turma. Sim, eu sou a tutora Marília, eu estou desde o início do curso, até eu acho que sou a mais antiga de toda a equipe. Quando eu entrei era outra coordenação, né? Passei por muitos professores. Então, eu sou tutora à distância da área das ciências humanas e de todas as disciplinas, né, mais didáticas, enfim. Atuando, então, esse semestre com a professora Vanessa. Então, já tive outros momentos, né, com os alunos. Já fui responsável por alguns polos, quando alguns tutores presenciais também se ausentaram. Então, com alguma caminhada aí. E sim, tem me surpreendido muito assim, reencontrar. Eu fiquei um semestre que não estava atuando diretamente com disciplina, então, quando reencontrei, percebi, assim, o quanto muitos alunos avançaram, inclusive nas discussões, no publicar, né, as atividades. Fiquei muito satisfeita. Eu também sou natural de Santiago, apesar de morar alguns anos aqui em Santa Maria, né, a minha primeira graduação foi em Santiago, na URI, e depois, então, vim para Santa Maria, onde dei sequência, né, na minha formação, que eu ainda estou dando também. Eu também atuo como professora de educação básica, em coordenação pedagógica, mas o meu vínculo, então, com o IFAR é de tutoria. Eu vim para o IFAR depois de muitos anos de tutoria na UFSM. Só que lá eu trabalhava no curso de pedagogia, que é a minha formação inicial. Então, quando eu ingressei, né, no curso de matemática, foi um grande desafio, porque era pensar a educação de um outro lugar, com outras pessoas. E fui encontrando alunos, né, que foram ingressando nas práticas, nos estágios agora, enfim, com outro olhar, né, e aí mais voltado para os anos finais, enfim. Então, toda uma experiência. E agora, né, a disciplina de EJA me fez reviver algumas coisas, porque quando eu fiz magistério, meu estágio foi na alfabetização da EJA.
E aí, olhando assim, o quanto que lá naquele momento não tinha toda essa discussão e esses subsídios que a prof tem colocado ali na disciplina, né? Então, minha satisfação em poder trabalhar, porque cada semestre também é uma oportunidade de aprendizagem contínua para mim. Então, tenho ficado bastante satisfeita com as publicações, eu tenho acompanhado, né? Sempre que dá, ali também colaboro com alguma discussão nos murais e me coloco à disposição, né? Para aquilo que for necessário, aquilo que precisarem, eu estou aqui. Que legal, Marília, saber que tu é de Santiago e que tu também teve essa prática, né, na EJA. Eu também trabalhei já como coordenadora da EJA e em uma turma de EJA. E acompanhando enquanto coordenação o processo desses alunos, a gente se encanta, né? A gente se apaixona por essa modalidade de ensino, porque a gente percebe o quanto esse conhecimento, esse olhar mais amoroso, respeitoso que a gente tem com essas pessoas, essas metodologias adaptadas conseguem transformar a vida delas. Né? E o quanto eles são gratos por essa nova oportunidade, esse novo tempo, né, de aprendizagem para eles, e o quanto isso pode ser significativo, pode ser emancipador na vida deles. Então, quem tem a vivência de EJA, ou quem acompanhou alguém que teve uma vivência de EJA, tem um olhar muito mais carinhoso e respeitoso por essa modalidade de ensino. E como nós somos IFIFAR, a educação profissional ela está, né? Ela está intrínseca a todas as nossas ações e também se caracteriza, né, como uma nova, uma oportunidade de crescimento mais técnica, mais rápida, mais, né, mais de inserção no mercado de trabalho. Eu venho do magistério, eu fiz o magistério em Santiago, na Escola Professor Isaías, e sou eternamente grata aos saberes que eu construí no meu ensino médio, mesmo sem ter a maturidade que eu deveria ter, né, para trabalhar já nos anos iniciais. Mas as vivências que eu construí lá com as professoras, com as minhas queridas professoras do magistério, me trouxeram uma bagagem muito rica que eu apenas complementei na pedagogia com mais aspectos teóricos. Então, esse respeito também, essa vivência na educação profissional, nos mostra o quanto a matemática, ela perpassa essas duas modalidades e o quanto ela é importante, mas que ela precisa ser trabalhada com um viés diferenciado, né? Tanto na educação profissional quanto na EJA. Então, é esse olhar que a gente pretende despertar aqui no nosso público da disciplina de educação profissional e educação de jovens e adultos. Exato. Eu também fui aluna do IFAR. Depois que eu concluí a minha primeira graduação, eu estava concluindo a segunda e abri o curso técnico em secretaria escolar aqui em Santa Maria, no Polo Augusto Rusque. E aí eu me inscrevi e acabei cursando, né? Então, eu sou egressa do IFAR. E muitos dos meus colegas, que ele era um curso também que ele tinha o pró-funcionário, ele foi reconstruído, enfim. Eu tinha muitos colegas que eram egressos da EJA. Então, de certa forma, a disciplina foi se encontrando com alguns aspectos da minha vida, seja acadêmica ou profissional, e que foi me encantando, assim, porque naquele momento não tinha todo esse aparato, né, que hoje a disciplina, então, que a Prof. Vanessa tem ministrado, tem ofertado. Então, o quanto também, para mim, tem sido uma aprendizagem poder acompanhar. Então, estou muito satisfeita. Que bom, então vamos passar agora a ouvir nossos alunos, né? Vou convidar vocês a abrirem o microfone e falarem para a gente quem vocês são, da onde vocês vêm, né? Que lugar vocês moram, aonde vocês trabalham, e se vocês têm alguma vivência já na EJA ou na educação profissional, tanto enquanto alunos ou professores, ou enquanto pessoas que convivem, né, com familiares, com amigos que frequentam ou frequentaram a EJA ou a educação profissional. Vou chamar o primeiro, que é o mais corajoso, que está com a câmera aberta aqui, que é o nosso colega Rui. Rui Ricardo dos Anjos. Por favor, Rui. Tem que abrir teu microfone, eu acho, Rui. Boa noite a todos. Boa noite, estamos ouvindo. Tá legal. Eu moro aqui em Santa Maria. Só faço parte do Polo Cachoeira do Sul. Né? Eu sou natural do estado do Sergipe. E nunca tive vivência em EJA, nem
Já comecei faculdade, não concluí, já comecei a universidade, já fui aluno da UFSM, mas também não concluí, por vários motivos, né? Já fiz uns 2, 3 cursos técnicos para aperfeiçoamento do trabalho, mas por insistência da minha esposa, ela me convenceu a voltar a estudar daí. Eu disse, olha, só se for EAD, porque presencial eu não vou mesmo. Aí como eu já tinha feito o curso técnico pelo IFAM, aqui no polo esqueci o polo, mas era aqui mesmo na cidade de Santa Maria, e eu já estava mais acostumado, e quando a IFA abriu aí a oportunidade de licenciatura em matemática, aí eu vou fazer matemática, que eu gosto de matemática, mas eu não pensei que era tão difícil, né? Porque às vezes se somar e multiplicar é mais fácil do que essas equações, tal, um monte de coisinha de fórmulas que a gente tem que ir decorando, né? Mas no meu estágio agora, que vai começar agora na semana que vem, de observação, claro, vai ser em uma escola municipal, porque justamente durante o dia não se encontra, não tem um tempo, devido ao trabalho, de fazer o fundamental, né, porque é só de dia o município oferece, mas tem a oportunidade do EJA noturno. Então, vou agora conhecer de perto essa escola, como funciona o processo de ensino. E tem um volume de pessoas assim de várias idades. Assim como eu notei que também, lá quando eu cheguei aqui na licenciatura em matemática, que também tem um volume de pessoas de várias idades, né? A gente, então, se comunica bem com os que são mais próximos, aqueles mais jovens a gente vai pegando o jeito, e aí a gente vai desenrolando. Então é isso aí. Que legal, Rui, que legal que você vai observar, né, na tua prática de estágio no ensino fundamental já a questão das turmas da EJA, né? Então você vai encontrar, você vai poder fazer um reconhecimento de vários elementos que nós estudamos aqui e que nós vamos estar falando hoje, né? Principalmente destacando esses aspectos que você já mencionou, né, da diversidade do público, né? Nós temos adolescentes que vão para a EJA, né? Eles atingiram a faixa que eles já podem passar para EJA, eles ingressam nessas turmas, porque é uma modalidade de ensino que tem um certo avanço mais rápido, né? Então, isso também vai trazer, de acordo com a turma que você tem, da turma que você observar, da quantidade de aluno e dos objetivos desses alunos em especial, você vai poder delimitar metodologias depois para trabalhar, quem sabe, no estágio de intervenção, que é o estágio 2, né? Que vocês têm a intervenção no ensino fundamental. Então, é bem interessante e quem não tem nenhum contato, como o Rui disse, agora vai ter e você vai ver que vai gostar. Sobre Sergipe, já estive em Sergipe, minha irmã trabalhava na UFES e é uma cidade, né? Aracaju é uma cidade linda, adorei, fui lá 2, 3, 4 anos consecutivos. Agora ela já está no FSM, então não vamos mais a Aracaju, mas é uma cidade encantadora e um povo também, né? Muito encantador, com uma cultura muito peculiar, né? Muito acolhedora. Ah, que bom que você está no sul. O que você acha do nosso sul? Ah, é bom. A questão do Sul é que, logo quando eu cheguei aqui, claro, já tenho 22 anos que moro aqui no Rio Grande do Sul, mas a cultura é bem diferente, né? Bem diferente e na época também era que era mais evoluído. Tinha um passo E a o frio, mais, se né? acostumou bem Parecia, com o nosso frio, Rui? olha, eu acho que tem gaúcho que sente mais frio do que eu, viu? É o frio. Eu até costumei, eu Mas até 22 anos dá tempo de se acostumar. gosto mais do outono do que do verão. Ah, o verão em Santa Maria é tenebroso, né? Bom, vamos seguir então. Obrigada, Rui, por compartilhar, né, conosco. Vamos agora a Sandra. Sandra, você pode abrir teu microfone e falar com a gente? Sandra, Angélica, quem é que pode abrir o microfone para conversar, para falar para nós, se Bom, apresentar e também falar para a gente? vamos. Oi, Sandra, estou te ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Eu vou me aventurar, então. Eu sou a Sandra Moreira, do Polo de São Gabriel, natural daqui. Já saí da cidade, já conheci outras cidades, mas no Rio Grande do Sul.
algum tempo atrás, assim, uns 10 anos mais ou menos atrás, participei dos projetos de alfabetização de jovens e adultos que tinha que era do governo, assim, né? Que o governo promovia, que hoje a gente não vê mais nas escolas, né? Antigamente eram esses programas estaduais, federais, que disponibilizavam mais na busca de, vamos dizer, de idosos, né? Que nunca tiveram oportunidades de estar dentro de uma sala de aula. E foi muito assim, prazeroso de ver a evolução deles. Assim, idosos assim, de 60, 70 anos, que nunca tiveram ido à escola, sair pelo menos assim naquele tempinho, que era um tempo curto, não era um tempo assim que nem de 1 ano, 6 meses, né? Pelo menos me ouvindo, é que a internet tá um pouquinho ruim por causa do tempo de chuva. Está travando um pouquinho, mas nós... Isso, está travando um pouquinho, mas nós estamos te ouvindo. E aí, assim, eu gostei muito da oportunidade que quando teve esses projetos de eu participar. E agora, com a função do estágio, da observação, eu consegui uma escola que ela é um projeto, ela é uma escola, é um anexo da escola municipal. Adolescentes que reprovaram assim, 2, 3, 4 anos no mesmo ano. Aí, conversando com a secretaria, achou melhor fazer esse anexo, né, para tentar diminuir a evasão escolar desses alunos. Só que esse anexo, ele trabalha assim, ó, a professora já me cortou assim, né? Se tu quer trabalhar de forma teórica, aqui tu não vai encontrar. Que nós trabalhamos com os nossos alunos de forma mais prática. Que os alunos com esse histórico de reprovação, eles acabam não aprendendo da mesma forma que aquele aluno que está na faixa etária correta. Ele aprende lá, né? O professor enchendo o quadro de conteúdo, com aquela explicação. Então, na escola, nesse anexo, eles trabalham da maneira mais prática possível. E, com isso, o aproveitamento deles é bem melhor e satisfatório, sabe? Claro, agora com a pandemia, ela me relatou que, assim, ó, tá sendo bem complicado trazer esses alunos de volta para a escola. Mas eles estão tendo uma boa aceitação de um retorno, né? Eu acredito que vai ser um trabalho bem bom, porque esse ano tem 7º e 9º, que é o que eu vou observar, e o ano que vem, essa turma de 7º ano, ela vai avançar para o 8º, que é o que eu pretendo fazer a minha prática, porque daí eu já vou conhecer eles, né? E aí no 8º ano deles, eles já me conhecem também, daí eu acho que vai ser uma parceria bem boa. Era isso. Que legal, Sandra, que legal que é um projeto bem diferenciado, né? E esse programa deve ser um programa de correção de fluxo da Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel, né? E legal essa abordagem nova que eles dão, porque realmente, se a pessoa não aprende, né? Cada um de nós aprende de uma forma diferenciada. E eles provavelmente devem trabalhar mais com jogos, né, com dados concretos, com experimentações dentro da matemática, né, com a construção das fórmulas e não só a aplicação das fórmulas, para que esses alunos internalizem melhor os conhecimentos e consigam, sim, resgatar o que ficou para trás, o que gerou esse insucesso escolar, né, Sandra? Não se caracteriza como uma turma de EJA, né, mas traz uma realidade bem diferenciada e uma prática de estágio, com certeza vai ser legal para ti. E importante também esse destaque que tu fez, que tu já vivenciou, né, já acompanhou
alguns grupos de EJA nesse processo de alfabetização de adultos. Nós tínhamos, né, em anos anteriores, mais políticas educacionais de alfabetização realmente desses adultos, né? E por incrível que pareça, a gente pode pensar que hoje não existem adultos analfabetos, e eles ainda existem, né? Eles estão mais talvez escondidos, né, por todo esse momento que nós estamos vivenciando. Eu já tinha acompanhado também vários projetos do próprio Banco do Brasil que financiava essas ações de alfabetização de adultos, né? Não só educação de jovens e adultos. Mas muito obrigado por compartilhar conosco a tua experiência, Sandra. A Angélica, pode falar com a gente? Angélica. Boa noite. Boa noite, Angélica. Tudo bem? Da onde tu vem e tu tens alguma experiência sobre a EJA, sobre a educação profissional? Eu venho de Santiago também, prof. Olha aí, ó, nossas vizinhas. Aqui, moro aqui. Eu tenho a experiência que eu tenho na educação é que eu trabalho numa escola, mas de ensino fundamental aqui em Santiago como secretária, né? Então, de EJA, a experiência que eu tenho de EJA é que meu ensino médio eu fiz desde o primeiro ao terceiro através do EJA. Ai, que legal! Eu cursei o EJA. Na época eu achei legal também, mas hoje eu penso que me prejudicou bastante, porque eu fiquei com bastante lacuna. E na época, para mim, era favorável para mim, né? Porque eu aprovava, mas hoje eu tenho outro pensamento, né? Porque agora eu sinto bastante dificuldade na faculdade, por conta que eu não vi conteúdos, eu não sei como é que eu passei até em matemática, porque tem coisa que eu não lembro, que eu não vi, foi muito rápido, né? Era aula uma vez por semana, só que tinha, e nós fazíamos as provas. Então, hoje eu não vejo, eu não faria de novo o EJA. E tu talvez fez, Angélica, foi até minha, né? Porque Sim. eu deveria ter me esforçado mais. Foi você que escolheu, né? E tu fez numa escola, numa instituição normal, regular, ou em alguma instituição privada, daquelas que fazia... Privada, foi no... por isso. Em Santiago, Porque a EJA também tem esse diferencial, né? Como vocês viram na legislação, Angélica, a EJA, ela tem uma legislação muito aberta, muito ampla. Então, se você faz numa escola pública, você não vai ter aula só uma vez por semana e fazer a prova. Você vai ter mais aulas e talvez uma abordagem com conhecimento mais condizente com a turma, com o perfil da turma. Quando a gente vai para uma instituição privada que trabalha somente com o eixo aprovação, é diferente. Você está sendo preparado para aprovar na prova. E não para ter o conhecimento, como Paulo Freire nos traz ali, em todos aqueles documentos que a gente já leu, tanto sobre educação profissional quanto educação de jovens e adultos, que é um conhecimento para alicerçar a emancipação para a vida, né? Para a emancipação dos sujeitos. Então, o objetivo é diferente. Claro, foi uma escolha que facilitou a tua vida naquele momento, mas é um complicador que te gera para depois, né? E quem sabe eu poderia ter me esforçado e teria, né? Porque tinha os professores disponíveis ali, mas eu queria aprovar. Eu nunca imaginei que eu ia querer fazer uma faculdade de matemática também depois. Claro que tu ia ter essa oportunidade, né, Angélica? Mas são coisas da vida, e o conhecimento, isso é importante a gente saber e a gente conversar. O conhecimento, a gente sempre vai poder recuperar, né, pessoal? Porque a gente sempre vai poder aprender. Claro, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Mas no momento em que a gente se propõe a aprender, né, o nosso cérebro ele começa a agir também. Então, a gente tem que se dispor a aprender, disponibilizar a aprender. Nunca é tarde para nada, né? Se você não teve todos esses conhecimentos de matemática lá no teu ensino, né, médio, porque você optou pela EJA e principalmente pelo aligeramento, né, do ensino médio, agora você vai ter que correr atrás e recuperar. Né? Mas é importante você já ter esse olhar diferenciado também, que a escolha que você fez naquele momento facilitava, mas agora nem tanto. E por isso que a gente às vezes fica tão perplexo quando a gente chega nas salas de EJA atualmente e a gente vê muita gurizada. Atingiu a idade e pulou para a EJA. Mas eles não sabem, né, que a EJA, ela precisa, ela é destinada a um público que realmente não teve o seu tempo de aprendizagem certo. Né? Se eles estivessem no médio, eles iam ter uma formação mais ampla, porque a formação do médio ainda é mais ampla, né? Apesar de 1000 reformas agora que está passando, né? A EJA, ela é destinada a um público especial, né? Com condições especiais de aprendizagem e de avaliação, o que nem sempre traz uma questão integral do trabalho do conhecimento, principalmente em todas as disciplinas do médio, não só na matemática, como no português, na física, na química, na biologia, imagina, né? São muitas áreas do conhecimento. Mas que bom, Angélica, que você compartilhou conosco essa experiência e que bom que é mais uma santiaguense. Vamos dominar a sala hoje, eu acho.
Um abraço. Vamos agora para o Alisson. O Alisson está aí? Olá, Alisson, tudo bem? Não estamos te ouvindo ainda. Eu vi que você abriu o microfone, mas nós não estamos te ouvindo. Agora sim. Agora sim, tudo bem? Tudo jóia. Eu estava fazendo uma atividade aqui também, mas prestando atenção ali na aula, né? Eu tô de atestado em casa, daí essa semana nem estou conseguindo fazer o meu estágio, Sim. apesar de estar na escola hoje, né? Sim. Como estagiário, estou fazendo um estágio não obrigatório. Estou trabalhando como monitor, né? Uhum. E você tem alguma experiência com a EJA, Alisson? Com a EJA, assim, a senhora quer dizer... Como aluno, como prof, como alguém que conviveu com pessoas que cursaram a EJA ou a educação profissional? Na EJA, assim, só eu acho que o meu irmão, né? O meu irmão adotivo, ele tem deficiência insuficiente, o QI dele é insuficiente, né? Então, ele teve que cursar o EJA para poder terminar. Não conseguiu terminar no tempo quando ele estudava, né? E o meu outro irmão também, por questão de trabalho, também não quis, né? Eu sou um dos únicos, né? O meu outro irmão também, ele é formado em administração da empresa, e mais eu, somos entre 5, né? Que estamos fazendo faculdade. E a EJA, no caso, eu até paro para analisar, porque eu sempre estava no colégio à noite, né? Eu estudava de manhã, eu ia no colégio, eu prestava atenção, né, nesses alunos ali que frequentavam a escola lá. Eles muitas vezes, assim, não... eles iam na aula para... como é que eu vou dizer, assim, mais para frequentar a aula só, né? Eu não sei se chegava a aprender alguma coisa. Também não saberia dizer, assim, se eles eram semi-analfabetos, né, ou analfabetos, mas eles iam na aula Existem só. vários níveis, né? Várias totalidades na EJA. Existem as Isso. turmas de alfabetização e depois ela vai indo até as turmas do ensino médio. Cada aluno, quando chega na EJA, ele traz seu histórico e ele é alocado, então, em uma das totalidades da EJA. Uhum. Né? Eu até gostaria de uma outra oportunidade, né? Frequentar uma aula da EJA mais por conhecimento, né? Isso, e vocês Porque, vão frequentar. Daqui uns dias vocês vão fazer uma pesquisa na EJA, Alisson. que bom. Isso, De porque vocês repente, precisam conhecer, né? eu não sei, professor, se não teria que ser em escola do estado, talvez? A Sim. EJA geralmente é trabalhada nas escolas do ensino, nas escolas estaduais. Sim. Certo? Tá bom, Alisson. De que polo você é? Eu sou do Polo de Candelária. Candelária. Tá bom, muito obrigada, Isso. viu? Ok. Vamos agora, então, para quem é que está com o e-mail Técnicas da Silva? Boa noite, professora. Sou eu, a Mirna. Mirna, tudo bem, Mirna? Diga de onde você vem e qual é a sua se você tem alguma experiência com EJA ou com educação de educação profissional. Eu sou do Polo de São Gabriel, moro em São Gabriel, e com EJA não tive nenhuma experiência ainda, mas vou fazer a minha observação agora na escola estadual com a turma do EJA. Ai, que legal! Então já vai ter uma experiência. Isso. Que bom, espero que você consiga relacionar alguns aspectos que nós estudamos aqui com a tua turma, tá? Sim. E eu tive conhecimento, foi quando eu fiz o curso normal na educação, que aí eu fiz o meu estágio no 5º ano. E eu trabalhei de monitora na escola também, muito boa. E eu sempre gostei da matemática, quando tive a oportunidade agora, consegui, né? E aí claro. Estamos aí, aproveitando que bom. a oportunidade. Que bom. Na segunda aula eu quero ouvir experiências de vocês, então, em relação às observações da EJA, viu? Na nossa próxima aula web. Vamos para a Márcia. Márcia, tudo bem? Você consegue falar conosco, Márcia?
Tudo bem, professora? Tudo bem. Tem alguma experiência com a educação? Da onde você vem? Se tem alguma experiência com a educação profissional ou educação de jovens e adultos? Eu sou do Polo de São Gabriel, mas moro no município de Santa Margarida, que é 25 quilômetros antes de São Gabriel. Sou natural da Serra, né? É um redemoinho. Experiência com EJA eu não tive. Quando eu terminei o curso normal, há 3 anos atrás, eu fui convidada pela assistência social aqui do nosso município como voluntária para fazer um projeto com adultos, num assentamento aqui. Gostei bastante, sabe? Foi um desafio para mim, porque sair do magistério, trabalhar com crianças e trabalhar com adultos. É bem diferente, né, Márcia? Bem diferente. As concepções, a construção de aprendizagem é diferente, né? Ai, no primeiro momento eu me assustei, né? Eu digo, porque eu não vou poder lidar com eles como eu lido com as crianças, né? É desafiador no momento, mas foi muito gratificante. Para mim, como pessoa, me acrescentou muito. E com os alunos também, assim, a gente vê a vontade que eles têm de aprender, né? Era uma turma mista, eu tinha alunos que não sabiam nem pegar o lápis, eu tinha alunos que sabiam um pouquinho, e tinha alunos que já tinham estudado até a segunda, terceira série, né? Mas foi muito interessante, foi 1 ano desenvolvendo esse projeto, né? Mas foi muito gratificante, eu gostei bastante. Foi essa a minha experiência, não é uma experiência de ensino profissional, né? Mas com adultos, foi essa experiência que eu tive. Que legal. Obrigado por compartilhar conosco, Márcia. O Edson pode falar conosco? Posso sim. Tudo bem, Edson? Nós estamos fazendo a nossa apresentação e dizendo se a gente tem alguma experiência com a educação de jovens e adultos ou EJA. Sim, estou ouvindo. Então, no caso, meu nome é Edson, do Polo de Uruguaiana. Atualmente eu não estou residindo aí, estou residindo aqui por causa da pandemia, eu vim trabalhar aqui em Goiânia. E experiência com EJA eu não tenho. Já tive experiência só com, no caso, com nível médio, né? Ensino médio. Uhum. E estou acompanhando uma turma também que está no remoto, ensino remoto, mas é de 8ª série. Ah, certo. Que bom, então vamos refletir sobre a EJA mesmo sem esse olhar ainda de inserção em alguma turma de EJA, né, Edson? Sim, sim. Certinho, obrigado por compartilhar então conosco. Jaqueline, consegue falar com a gente, Jaqueline? Acho que não. Jaqueline? Não? Então, enquanto Boa isso... noite. Oi, tudo bem, Jaqueline? Da onde você vem e se você tem alguma experiência com EJA ou educação profissional? Eu sou do Polo de Candelária. E tem alguma experiência na educação profissional ou EJA? Não. Não, nunca trabalhou nessas áreas? Não. Tá bom, então. Vocês vão ver que hoje nós vamos ter... Obrigada, tá, Jaqueline? Hoje nós vamos ter, pessoal, uma aula que vai resgatar alguns dos conhecimentos que nós já conversamos, então, lá no nosso ambiente, né? No nosso Moodle. Tá? Então, é como se fosse recapitulando alguns aspectos sobre a educação profissional e a EJA, as especificidades dessas duas modalidades. E eu vou estar preparando vocês nos próximos 2 módulos para realizarem uma pesquisa com o público da EJA. Tá? Então, quem está com turmas na EJA vai ser mais tranquilo. Quem não tem ainda turmas na EJA vai tentar, de forma remota, né, achar um professor e um aluno da EJA para fazer uma entrevista ou aplicar um questionário, tá? Mas isso vai acontecer nos próximos módulos. Por que a gente coloca essa tarefa? Porque é importante que vocês conheçam a legislação da EJA, as teorias que trazem, né, sobre o conhecimento da educação de jovens e adultos e a educação profissional e também como que isso acontece na prática. Né? Porque vocês podem, no momento em que se formarem como docentes de matemática, como licenciados em matemática, trabalhar, então, em qualquer uma dessas modalidades, além da educação, né, de todas as turmas da educação básica. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas, então.
Para iniciar, né, eu trago algumas mensagens, algumas falas, alguns dizeres, né, de Freire. Por que Freire? Primeiro, porque ele é uma grande referência educacional, né, sobre reflexões da educação, e ele está muito, muito voltado, né, todo o seu método, todos os seus estudos, eles foram muito voltados para a educação de jovens e adultos. E hoje a educação profissional se apropria também, né, se apodera dessas reflexões e traz muitas questões freirianas, então, para alavancar, a partir dos processos educativos, a vida desses sujeitos. Então, a primeira fala que eu trago: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou construção. E a gente escuta isso muito ainda na fala dos acadêmicos, né? Eu vou transferir meu conhecimento. Não, ninguém liga o Wi-Fi e transfere, né, de uma cabecinha para outra o conhecimento. A gente constrói possibilidades. Vocês, enquanto profs de matemática, quando estiverem trabalhando numa turma de EJA, ou de educação profissional, vocês vão encontrar mecanismos para que o aluno realize a construção do seu conhecimento. Vocês vão ser aquele mediador que vai organizar as possibilidades de construção, certo? Buscando um aluno ativo, participativo, reflexivo. E Freire ainda destaca nessa frase, né? Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Quando eu falei para vocês que eu acompanhei já turmas de EJA, e a gente aprende muito com essas pessoas, né? A gente aprende muito com esses sujeitos, porque eles trazem uma história, eles trazem uma vivência, não só educacional, né? Mas fora da escola, que nos mostra muitas questões de superação, de força de vontade, né? De condições de aprender, de que nunca se é tarde para aprender. Então, são questões valorativas muito grandes durante a docência, quando se trabalha com esse público. Na educação profissional também, porque você tem um tempo determinado, geralmente a educação profissional, né, nós pensamos ali nos técnicos integrados dos IFES mesmo, né? São 4 anos em que a gente consegue receber um aluno lá que saiu do 9º ano, que não tinha uma profissão, não tinha uma visão ainda, né, de inserção social e econômica, e ele vem para os nossos cursos, e ali, como eu, aluna do magistério, também tive isso, né, na rede estadual, a gente consegue, em 3, 4 anos, recondicionar, né, redimensionar a nossa vida, né, já trazendo uma perspectiva de inserção profissional, e não uma inserção profissional extremamente técnica. É uma inserção profissional técnica reflexiva, técnica tecnológica, né? Que nos coloca, então, como não só executores de uma proposta de trabalho ou de uma profissão, mas sim como criadores de novas propostas, né? Como seres criativos, reflexivos, que vão interagir nesses novos processos. Freire destaca em outra das suas frases, né? Sem certas qualidades ou virtudes, como a amorosidade, o respeito aos outros, a tolerância e a humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa a fatalismos, abertura à justiça, não é possível a prática. Então, isso também, né? Essa também é uma consideração muito importante, porque nós precisamos... Deixa só eu receber um aluno que está chegando aqui na sala. Permitir. Deu. Então, esses alunos dessas modalidades, como eu falei para vocês, eles têm vivências e peculiaridades no seu desenvolvimento, né? Como um dos colegas falou, né? O meu aluno, meu irmão, ele tinha uma certa limitação de aprendizagem e ele foi concluir seus estudos na EJA. Então, assim, nós vamos ter pessoas com dificuldades de aprendizagem, pessoas com histórico de vidas, né, muito sofridas, muito oprimidas, e que vem ali uma possibilidade de crescimento. E nós, como professores, temos que ter esse respeito à cultura de cada um, às condições de cada um, né, essa consideração, essa alegria em recebê-los e em trabalhar com todos eles. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Né? Outra frase muito importante de Freire: o quanto a educação ela pode mobilizar a construção de uma nova sociedade, a construção de processos de mais inserção, de mais sucesso para essas pessoas. Né? O quanto nós podemos construir uma sociedade mais justa a partir desses processos educacionais. E isso está na mão de quem?
na nossa mão, na mão de nós, professores, que vamos estar trabalhando com esses sujeitos diariamente. Muitas vezes a gente para e reclama muito das políticas públicas, né? Ah, mas é que agora não está acontecendo. Ah, mas... Gente, nós somos seres, nós somos mobilizadores também, nós, professores. Nós estamos lá no chão da sala de aula. E se nós não estamos ainda, vocês ainda não estão, vocês vão estar daqui um semestre, né? Na prática já da intervenção de vocês. E vocês vão sentir o peso dessa responsabilidade. O peso que é receber um aluno, que é conduzir esse processo, essa mediação para a construção do conhecimento deles. Nós somos responsáveis por isso. A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e do seu papel. Recusa a acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. Quando Freire trabalhou com o seu método, né, freiriano, em relação à alfabetização de jovens e adultos, ele trazia muito a consciência, né? A leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. Ele trabalhava muito a consciência que a pessoa precisava desenvolver sobre o seu papel na sociedade, sobre o seu papel no mundo, sobre o seu poder de transformação, o seu poder de mobilização. E é isso que nós precisamos fazer dentro dos processos educacionais. Não só na educação de jovens e adultos, não só na EJA. Aqui na própria licenciatura a gente faz isso, né? A gente trabalha com esse empoderamento, com esse crescimento de vocês a partir do conhecimento. Vocês estão aqui num processo de formação, de graduação para a matemática, né? Para a licenciatura em matemática, e ele constitui-se numa educação profissional também, né? Em nível superior, vocês estão construindo uma percepção acerca do trabalho, né, sobre a aplicabilidade desse conhecimento em relações, né, para o trabalho. Então, o quanto essas concepções elas precisam mobilizar e elas precisam ter esse fundamento de modificar o mundo, modificar a sociedade que nós estamos inseridos. É difícil? É difícil, dá trabalho. Mas nós escolhemos ser professores, e isso a gente tem que começar a internalizar. Vocês já estão aqui em que semestre? Né? Já estão lá no 5º semestre do curso, então vocês já passaram da metade, vocês já são bem mais professores, né? Já estão bem mais para o final do curso do que para o início. Então a gente precisa começar a internalizar essas concepções, né? Quais são os nossos objetivos para os nossos alunos. Tanto a educação de jovens e adultos, quanto a educação profissional, elas estão previstas nas legislações oficiais, né? Por isso que nós executamos essas políticas educacionais, né? Então, nós temos a LDB, que traz lá na seção 4A, que fala da educação profissional técnica de nível médio, na seção 5, que ela é especializada somente na educação de jovens e adultos, e no capítulo 3, que ela traz, então, da educação profissional e tecnológica. Isso dentro da nossa Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, nossa maior, né, organização do ensino. Já no Plano Nacional de Educação, que tem uma perspectiva decenal que vocês também estudaram, né? E que traz, então, que consiste, então, numa política pública educacional que delimita metas e estratégias para a efetivação e para a organização da educação no nosso país, nós temos as metas 9, 10 e 11, que abordam, né? Então, a alfabetização e o alfabetismo de jovens e adultos, a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos integrada à educação profissional, e a própria educação profissional. Então, tudo isso que a gente estuda na nossa disciplina e tudo isso que as escolas aplicam, elas estão embasadas em bases legais, elas têm bases legais que a fundamentam, né? E é muito importante que a gente reconheça isso e que quando a gente tenha dúvidas sobre isso, a gente vá lá na lei, né, tirar as nossas dúvidas. Lá no nosso Moodle, eu disponibilizei para vocês, em um dos módulos, né, todas essas legislações. Vocês interagiram, vocês leram, vocês responderam questões, vocês procuraram as metas, vocês puderam acessar o site, né, do Observatório do PNE, que é um site construído paralelamente ao PNE para fazer o monitoramento do desenvolvimento do PNE nas localidades, tanto nas cidades, quanto nas regiões, quanto no nosso próprio país, né? Então, o quanto é importante a gente se apropriar desses saberes para quando a gente for trabalhar com esses conhecimentos, a gente poder, então, ter uma propriedade sobre eles.
Agora, eu vou passar para vocês, como a gente está falando aqui nessa disciplina de educação profissional e educação de jovens e adultos, eu trago para vocês um vídeo muito significativo, que conta, então, que fala, né, sobre 10 anos de Proeja no IFFAR. Ele vem do meu campus, né? Ele foi elaborado no campus São Borja e fala das turmas de Proeja da gastronomia. Por que eu trago para vocês? Não é uma propaganda dos nossos cursos. Ele traz os relatos dos alunos, né? É um documentário com 8 minutos elaborado para mostrar o papel dessa educação profissional e dessa educação de jovens e adultos disponibilizada aos sujeitos. E o poder que esse tipo de modalidade de ensino possui para transformar a vida dos sujeitos. Então, convido vocês a assistirem agora. Vou só erguer meu volume aqui. Aqui está o vídeo, para que vocês escutem, então. Pronto. Para mim, ter feito o curso Cozinha Proeja foi muito gratificante. Não tem idade para sonhar, não tem idade para realizar teus sonhos, tem que ir atrás e ajuda. Esse instituto é muito bom, não tem de que reclamar. Alunos do Proeja são alunos que estão muito tempo fora da sala de aula. Nossos alunos do Proeja possuem várias idades, né, diferentes idades, e com certeza temos dificuldades de desenvolver material. Porém, o aluno do Proeja é um aluno muito esforçado, um aluno que ensina, e com ele pude aprender. Com ele, hoje sou uma professora realizada com os meus alunos do Proeja nas minhas disciplinas técnicas. Apesar de eu ter muito tempo parado de estudar e por ter, assim, tomado uma decisão também de voltar aos estudos, e aí decidi retornar a estudar, porque além de concluir o ensino médio, eu sei que eu sairia com um curso técnico também. Cheguei na fase da vida que eu precisava ter terminado, ter completado o estudo que eu parei quando eu era adolescente. E aí, chegou uma fase da vida que eu precisava da continuidade de conseguir fechar esse ciclo, sabe? Daí eu encontrei no Proeja que, como eram os 3 anos que eu tinha o curso técnico junto, para mim ficou mais fácil. Eu achei que para mim ia ser melhor, porque era mais tempo para absorver, para relembrar, para aprender o que eu tinha já esquecido e que eu ainda não tinha aprendido. O aluno do Proeja tem sua bagagem, seus hábitos e seus costumes que nos trazem para a sala de aula realizações. Eles têm a técnica, eles precisam adaptá-la, eles precisam melhorá-la. E é isso que eles levam do curso técnico em cozinha. No começo, assim, eu tive muita dificuldade, porque eu achava, assim, que eu não estava muito inserida ali na sala de aula, e apesar, assim, dos professores sempre nos incentivarem e não deixar a gente desistir, né? E o curso de cozinha foi um desafio porque eu não me achava capaz de conseguir, sabe? Não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei e sentir falta como eu sinto falta hoje em dia. Me ajudou, na época que eu estava fazendo o curso, eu fiz o concurso para conseguir trabalho, passei. Foi uma época, foi mais fácil de eu conseguir estudar, de aprender, sei lá, eu me envolvi mais, eu achei mais fácil achei mais fácil de encarar a situação. Viver é se reinventar, se redescobrir e principalmente desafiar-se.
É preciso coragem para que nos tornemos chefe da nossa própria vida. Coragem para perceber que, mesmo sendo adultos, ainda temos muito a aprender e a ensinar. Viver é perceber que temos força para abraçar novas oportunidades com a mesma garra dos 17 anos, mas com muita maturidade e responsabilidades. Faz 17 anos que eu parei de estudar. Em 99, retornei à sala de aula. Num momento desse de estudo, dentro de uma sala de aula, eu tive um sério problema de saúde. Eu tive síndrome do pânico. Fiquei fora da escola há 10 anos e apareceu a oportunidade do ProEja com técnico de cozinha. Então, dentro de uma sala de aula, para mim, eu não tinha nenhuma forma ou de outra de voltar a estudar. E com muita força de vontade, com muito da minha família, amigos, eu retornei. Deixo em casa minha filha, meu esposo, deixo a casa para aprender mais. Vim para o Instituto com medo ainda de ter aquela fraqueza, de ter uma recaída e parar completamente. Ia ser para mim um fracasso como pessoa. Aprendi a desenvolver mais as habilidades de cozinha. Mas aqui no Instituto eu tive toda assim, a força, a dedicação de todos comigo. Ser estudante do ProEja é isso, não ter medo de ser chefe da sua própria vida. É encontrar forças para assumir o papel de aluno novamente, depois de alguns anos afastado da escola. É encarar, depois de um dia cheio, os bancos escolares. Encarar com determinação e um olhar em um outro futuro. Ser chefe da sua própria vida é permitir-se descobrir junto a uma nova profissão, uma paixão. No último ano, com 3 anos do curso, né? Gostei muito do curso. O ProEja me ajudou muito, aprendi muitas técnicas, né? Estou utilizando na cozinha. Já gostava de cozinhar, agora gosto mais ainda. Com as novas técnicas que eu aprendi aqui. Está sendo muito importante para mim na minha vida isso aí. Pretendo continuar como cozinheiro mesmo. Investir nessa carreira aí. O aluno do ProEja é o aluno que dá conta da sua rotina de trabalho, da sua família e das suas atividades escolares. É o aluno que, da sua bagagem, transforma a vida em prosperidade. Nos 3 anos dos alunos do ProEja, eles conseguem evoluir. E a evolução não é só intelectual, é também de independência e de se sentir-se social. Ser chefe da sua própria vida é, principalmente, acreditar que somos agentes de mudança, atores na nova transformação do mundo e não apenas espectadores. Ser chefe na vida é viver uma revolução. ProEja, há 10 anos construindo homens e mulheres chefes de suas próprias vidas. E daí, pessoal, o que acharam? O que vocês destacam, né, desse vídeo que eu passei para vocês? Quem de vocês teve essa experiência ou vocês já viram alunos que cursaram essas turmas de ProEja? Vocês viram quão rica é essa experiência de regressar, né? Primeiro de um ensino que foi paralisado por um determinado tempo, e depois já ter essa oportunidade de voltar não só aos estudos do EJA normalmente, mas aliar a ele essa questão profissional. Então, em 3 anos se consegue unir tanto conhecimentos básicos, né, das disciplinas
normais e fazer a formação técnica. E o quanto esses relatos são ricos, né, na questão da mudança de vida que essas pessoas tiveram, na integração social, na felicidade, no bem-estar, na recolocação profissional, né, porque saem técnicos com um diploma de técnicos em cozinha, no nosso caso aqui em São Borja, mas em vários outros campos nós temos Proeja sobre informática, Proeja de enfermagem, então tem outros polos com outros cursos que trazem, né, essa questão do ensino médio aliado à educação profissional, porém, na modalidade EJA. Vocês viram a riqueza, né, a satisfação dessas pessoas. Então, o quanto nós, professores, que realizamos o trabalho dentro dessas turmas de Proeja, temos que ter um trabalho diferenciado. E daí eu sigo a minha apresentação aqui destacando, e uma das frases até que a prof. Aline fala ali, a prof que fala, né, é a prof. Aline, ela trabalha no nosso campus e ela é uma das grandes chefes do nosso campus, né, que trabalham nas disciplinas técnicas da cozinha e da gastronomia. Então, ela destaca ali, né, que ela aprendeu muito com o Proeja, ela aprende com esses alunos. O quanto também nós, professores, precisamos estudar essas metodologias diferenciadas e essas modalidades de ensino diferenciadas para poder atender essas demandas. E daí eu trago esse slide aqui para vocês mostrando, né, que tanto a educação profissional quanto a educação de jovens e adultos são modalidades de ensino e exigem que nós, professores de matemática, de língua portuguesa, de biologia, de física, de filosofia, de sociologia, né, de disciplinas técnicas que vão estar inseridas em casos de Proeja, que nós consigamos realizar e planejar atividades práticas, aulas bem elaboradas, aulas voltadas a esses aspectos da legislação específica, aulas alinhadas às políticas públicas, né, específicas dessas modalidades e, principalmente, inseridas ou focadas na realidade do público no qual nós temos. Quando a gente chega numa turma de EJA, a gente precisa fazer um mapeamento. Que turma é essa? Qual a idade desses alunos, né? Vamos fazer a média das idades desses alunos, né? Quantos alunos eu tenho? Quais são os trabalhadores? Qual é o foco do trabalho dessas pessoas? Quantos tem além do trabalho, além do estudo, a questão da ordem, né? Ou da questão do gerenciamento familiar, ou da inserção familiar? Quantos são filhos, quantos são pais, quantos são avós, né? Que papel essas pessoas desempenham fora da sala de aula? Por que isso é importante para essas pessoas? Porque nós precisamos trabalhar o conhecimento aqui de forma significativa. Nós precisamos dar uma contextualização à matemática dentro dessas modalidades diferentes. Porque aqui, quem busca a EJA, quem busca a educação profissional, busca uma formação mais objetiva, né? Não digo mais aligeirada, eu digo mais objetiva, porque primeiramente já são adultos, e adulto aprende de forma diferenciada da criança, né? Então, quando a gente é adulto, a gente tem uma lógica diferente, a gente tem processos de aprendizagem bem diferenciados, bem mais rápidos, bem mais focados, né, na aplicabilidade do saber. Então, quando eu trabalho a matemática, na EJA, eu preciso trabalhar a matemática da vida dessas pessoas. Eu preciso trabalhar a matemática que essas pessoas vão usar no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua família, nas suas contas, né, no seu orçamento. Quando eu trabalho a matemática na educação profissional, eu preciso voltar a minha matemática para o foco profissional em que eu estou alinhado. Se eu trabalhar matemática na educação profissional do magistério, né, eu vou ensinar as futuras professoras a quantificar, a elaborar a matemática para o magistério. Se eu trabalho voltada à cozinha, eu vou trabalhar com a matemática voltada à aplicabilidade nas cozinhas, né? Seja no orçamento, na quantificação de objetos também, nos sistemas de medidas. Ah, mas o conteúdo é muito maior que isso, professora. Sim,
O conteúdo é muito maior do que sistema de medidas, mas tudo que eu conseguir estabelecer elos e contextualização com a área profissional vai ser um conhecimento mais significativo, vai ter um significado maior para os sujeitos. Vocês lembram da teoria da aprendizagem significativa que vocês devem ter aprendido em Psicologia da Educação, que traz as ideias de Ausubel, né? O que é o conhecimento significativo? É aquele conhecimento em que eu consigo relacionar no meu cérebro e consigo tornar ele mais permanente, mais forte, mais alicerçado. E que eu vou conseguir, então, resolver os problemas da vida a partir dele. E isso é importante a gente lembrar, então, quando trabalha com essas modalidades. Por isso que essa base legal, essa base das políticas públicas, essa base teórica e da realidade é muito importante, para que eu tenha realmente um mapeamento, né, de quem são esses sujeitos e o que eu preciso trabalhar com esses sujeitos. E a partir disso, eu vou desenvolver, então, aqui esse quadro abaixo. A partir desse conhecimento da realidade e dessas bases teóricas e legais, eu vou estabelecer, então, quais metodologias, quais são as formas, como eu vou desenvolver esse conhecimento, como vai ser a minha matemática no trabalho com esses sujeitos, como vai ser o tempo que eu vou organizar essas situações. O tempo de aprendizagem dos adultos é diferente do tempo das crianças. Nós vamos ter turmas, né, com perfis de aprendizagem muito diferentes, com limitações e com avanços muito diferenciados. Então, o tempo também se faz muito importante, né? Entender que cada um tem seu tempo, que eles estão vivendo um novo tempo nessa nova oportunidade, e que nós precisamos estimular, então, na coletividade e também na individualidade. E que as formas avaliativas também precisam estar adequadas a esses processos. É muito importante a gente pensar, então, nesse tripé, né, de metodologias, tempo de aprendizagem e avaliações adequadas ao público, a modalidade na qual eu vou estar trabalhando. Isso parece ser um pouco abstrato para vocês ainda, né? Porque vocês recém estão indo para os processos de observação da sala de aula. Mas a partir do momento em que vocês observarem, vocês vão ver o quanto essas considerações são pertinentes e totalmente aplicáveis dentro do contexto escolar. Para que o trabalho seja bem planejado, então se faz muito necessário o estudo teórico, que é o que essa disciplina, né, tenta trazer para vocês, tanto teórico quanto legal, e também o conhecimento da realidade, tanto da EP, que é a educação profissional, quanto da EJA. Esses dois processos, eles vão trazer práticas significativas que podem promover, né, que podem objetivar a emancipação dos sujeitos. E daí vai depender de vocês, futuros professores de matemática, né, nas práticas que vocês vão estabelecer. Aqui eu trago, então, algumas referências que eu utilizei para essa organização, né, de hoje, para essa nossa fala breve sobre alguns momentos, alguns aspectos da nossa disciplina. E convido, então, vocês agora a pensarem já, né, no nosso próximo, o nosso módulo iniciou hoje, né? Essa é uma aula que eu gostaria de ter feito na semana passada, mas conforme a agenda não havia como fazer. Mas o nosso módulo de hoje, ele parte, então, para algumas reflexões finais sobre o que é a EJA, né? Os fundamentos e as metodologias da EJA. No próximo módulo, nós vamos pesquisar a EJA, como eu falei para vocês, né? No próximo módulo, então, nós vamos pensar em pesquisas que tentam investigar as questões da EJA e da educação profissional. Vocês vão ter acesso a 2 artigos escritos a partir de pesquisas, e daí no próximo módulo vocês vão pesquisar, vocês vão sair a campo para realizar entrevistas remotas, porque, né, estamos em pandemia, entrevistas remotas com a gestão das escolas ou com o aluno, e também um questionário que vocês vão poder, então, estar aplicando para gestões ou alunos. Isso tudo vai estar disponível para vocês nos próximos módulos, para que a gente consiga esse segundo aspecto. Os aspectos teóricos e legais nós já vimos, né, dos fundamentos dessas metodologias.
Agora, nós precisamos nos aproximar dessa realidade, mesmo de forma remota, né? Porque as disciplinas elas estão acontecendo. Eu sei que esse curso é à distância, mas o IFFAR ainda tem práticas remotas, né? Então, nós precisamos nos preservar também. Mas eu quero que vocês se aproximem, mesmo com esse certo distanciamento das escolas, para vocês analisarem essas realidades. Inclusive, vocês vão perceber, nesse momento, o esvaziamento das salas de EJA em todo o nosso Rio Grande do Sul, né? E em todo o nosso país. Muitas turmas foram fechadas e muitos alunos da EJA, por serem adultos, idosos, e terem complexidades, né, que aconteceram com a pandemia em relação aos aspectos econômicos e à organização familiar, não conseguiram retornar às escolas. Então, nós tivemos um esvaziamento das turmas. E isso pode ser, então, um aspecto muito importante que vocês vão estar analisando e verificando também. Além de buscar entender e buscar investigar junto a esses alunos e gestões, como acontece a matemática dentro da EJA, né? Esse é o nosso foco principal. Vocês serão professores de matemática. Então, nós vamos investigar como a matemática é trabalhada dentro da educação de jovens e adultos. Certo? Alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta? Tranquilo? Gostei muito de conhecer, né, vocês, os que chegaram antes, então, puderam se apresentar, falar um pouco das suas experiências, e teremos mais uma aula, então, uma web aula ao vivo, né, mais próximo do final do semestre, para fazer uma revisão dos conteúdos para a nossa atividade avaliativa final. Até o momento, nós tivemos um questionário avaliativo, e em breve teremos também outro questionário avaliativo lá no nosso Moodle, tá? E depois teremos ainda a nossa prova. A pesquisa também tem um peso dentro das notas de vocês. É bem importante que vocês façam ela, então, de forma bem atenciosa, né, bem comprometida, para que a gente consiga, então, além do sucesso escolar através da construção do conhecimento, que vocês tenham também a construção, né, e a conquista da nota de vocês, da aprovação através da nota. Certo? Me coloco sempre à disposição, né? Tento responder as mensagens de vocês o mais rápido possível, né? Lá no nosso Moodle. E me coloco à disposição também para qualquer dúvida, sempre, qualquer sugestão, qualquer colaboração de vocês em relação à construção da nossa disciplina. Combinado? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença da Prof. Marília, né? Que nos acompanhou. Vou disponibilizar essa aula gravada para todos lá no nosso Moodle, para que fique registrada, então, que foi realizada e para que esses alunos tenham uma complementação de conhecimentos. Certo? Um grande abraço a todos, então, e boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Prof. Boa noite. Prof. Diga, Sandra. Rapidinho, assim, ó. Agora eu fui lá anexar minha tarefa e ela tá dando como atrasada. É porque virou meia-noite.